Olá! O Palácio do Planalto anunciou 35 metas a serem cumpridas nos primeiros 100 dias de governo, até o dia 10 de abril. No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo garantindo que 95% das metas seriam cumpridas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, vice-líder do governo. Seja bem-vindo, senador. Senador, segundo a agência de checagem aos fatos, foram cumpridas 21 das 35 metas estabelecidas pelo Palácio do Planalto, dá 54%, né? É mais do que os presidentes anteriores, mas esse desempenho do governo se mostrou aquém da expectativa da população nas pesquisas de opinião. O presidente teve queda de popularidade, tanto numa pesquisa do Instituto Datafolha, quanto numa pesquisa da XP Investimentos, que faz um recorte específico dos agentes do mercado financeiro. Né? Você acredita que havia muita expectativa dos brasileiros em relação ao início desse governo Bolsonaro? Na verdade, com certeza, a expectativa de cada governo eleito, ela é conhecida, é ampla, até porque você tira os que você não acredita e põe os que você deposita esperança, né? E foram essas esperanças depositadas no presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, com relação especificamente às pesquisas, as pesquisas também diziam nas eleições, todas elas, absolutamente todas, e diga-se de passagem, dos grandes institutos de pesquisa nacionais, erraram 100%. O presidente foi eleito com uma votação magnífica, aliás, uns 11 milhões de votos à frente lá do outro, do segundo colocado. Mas, senador, tanto o Ibope quanto o Datafolha já davam o presidente Jair Messias Bolsonaro como vencedor no segundo turno nas eleições, pelo menos 2 semanas antes, né, do pleito. Na verdade, davam porque já sabiam, eles internamente, eles já sabiam que o presidente ganharia as eleições. Isso era pacífico, isso era claro como uma janela sem vidros. Agora, lógico que como trabalhavam contra o presidente, eles tiveram que se curvar aos fatos, a população brasileira que queria o presidente Bolsonaro presidente e, na verdade, eu continuo afirmando que eles erraram, talvez por má fé, e depois, no segundo turno, como não tinha mais o que errar, eles começaram admitindo, pelos números que eram reais, qual o resultado das eleições que estava realmente, para onde estava caminhando o resultado das eleições. Senador, e como equacionar as expectativas em relação à realidade? Olha, primeiro eu diria, e as pessoas, a população brasileira tem que ter a consciência, e eu diria que a maioria da população brasileira tem essa consciência, que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, nós estamos hoje com 100 dias que o presidente assumiu o governo. Primeiro, o presidente não teve nem tempo de comemorar a sua vitória, porque passou por aquele problema que todos sabem, aquela facada maléfica que aconteceu, né? Dizem que por um psicopata induzido por alguém que todos sabem, né? E, na verdade, vivia de casa para a UTI, da UTI para casa. Ninguém sabia, nem ele mesmo imaginava que pudesse realmente passar por essa situação dificílima que ele passou e sair, na verdade, vivo, assumir o governo e governar. Mas tem uma resistência magnífica, foi se recuperando, fez várias cirurgias, andava com uma bolsa de colostomia no corpo ali, porque era a forma com que teria que ser feito o tratamento preliminar para depois se fazer a retirada e os demais tratamentos cirúrgicos para que pudesse voltar à sua vida normal. E aí, de 100 dias de governo, o presidente não teve 45 dias ainda. Como eu já disse, era de casa para o hospital, do hospital para casa. E mesmo assim, com a sua determinação, com a sua coragem, com a sua autoridade, ele está governando o país. Já foi aos Estados Unidos, honras de chefe de Estado, não porque foram as honras de chefe do Estado, é porque o presidente Trump sabe a importância, nesse momento da vida nacional, que ele representa. Foi a Israel, presidente Benjamin Netanyahu, e eu posso dizer, porque lá estava com o presidente, um tratamento não de apenas um chefe de Estado, mas um tratamento a alguém que governa um país e que ele sabe que as promessas feitas, elas deverão ser rigorosamente cumpridas. Então, na verdade, eu diria que essas dificuldades, essas expectativas, elas são naturais da sociedade, mas elas vão ser
regiamente cumpridas, porque todo mundo conhece a história, conhece seu estilo, e alguns até, é interessante até comentar com a população brasileira, alguns até tentam mudar o DNA do presidente, não se muda. Eu convivi com o presidente Bolsonaro 20 anos como deputado federal, o estilo dele, o DNA dele era esse, ponto. Depois foi pré-candidato a presidente da República, desacreditado pela imprensa nacional toda. Segundo, foi candidato a presidente, ganhou as eleições, mantém o seu... O senador, ele brinca e diz que nem ele acreditava, nem né? ele acreditava. Ele, na verdade, assumiu a presidência, mantém o seu mesmo DNA. Não tem como você mudar o DNA de uma Senador, pessoa. que DNA a sua estrutura é esse? É exatamente a conduta dura, franca, sincera, objetiva e sem, na verdade, tergiversar com a população, sem mentir para a população, sem mentir para os políticos. Não adianta querer mudar a cabeça do presidente em relação a postulados que ele defende durante toda a sua vida política, né? Então, agora, como presidente da República, claro, tem a solenidade do cargo, né, a liturgia do cargo, que alguns querem, na verdade, que o presidente tenha aquela conduta espartana, de um presidente que não pode sentar no chão com o neto, que um presidente que não pode ir na rua e comer um cachorro quente. Não, ele é a imagem verdadeira da população brasileira. Então, o governo está andando, vamos fazer as reformas, temos certeza que mesmo os que são contra hoje, eles têm a consciência cívica da importância das reformas, e está aí a reforma da Previdência, fundamental para a vida, não é apenas de quem é base do governo, não é para a sociedade como um todo. E, olhe, a sociedade não vai perdoar o Congresso Nacional se não votar a reforma da Previdência. Com ajustes, bem verdade que é necessário fazerem ajustes. E aí, até por uma questão de justiça também, o presidente, quando veio 2 vezes à Câmara dos Deputados entregar nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, o nosso companheiro Davi Alcolumbre, ele disse, olha, aqui é a proposta do governo, mas o Congresso é soberano. Isso chama-se consciência, coerência e humildade. Senador, mas é uma novidade, né? O governo não fazer a articulação política tradicional, né? Assim, o governo Bolsonaro está criando um novo modelo de articulação política que não foi testado ainda, né? O diálogo, o trabalho de convencimento, assim, e a gente vê muitas críticas ao presidente em função dessa opção. Olha, eu até que ouço com extrema atenção o seu comentário, mas eu entendo que é um processo natural. O presidente está conversando com os presidentes dos partidos, o presidente tem ouvido alguns parlamentares, tem ouvido algumas lideranças, tem manifestado o seu sentimento em relação à necessidade dessa parceria entre o Executivo e o Legislativo. Agora, as portas escancaradas, como era no passado, não vai ser o que vai acontecer no seu governo nem no futuro. O que porque o senhor chama a história que, o toma lá da cá, na expressão máxima da palavra, é exatamente quando as coisas são feitas de uma forma não republicana. E a história, a Lava Jato, está aí para, na verdade, justificar o que eu estou afirmando agora. Mas sim com indicações coerentes, serenas, indicações até políticas, e deve ter sim, eu defendo as indicações políticas. Não, o seu partido tem... Não, mas dos estados, o maior inclusive... número de ministros sim, de um partido. Casualmente, os democratas hoje têm a maioria. Casualmente, que não foi escolha partidária, foi uma escolha exclusiva do presidente da República. E, aliás, os quadros do partido, do Democratas, assim como de vários partidos, também é o melhor possível. Olha lá, Tereza Cristina dando show. O presidente dos Estados Unidos, lá na ida do presidente, olhou, essa senhora é muito craque. Falou isso para o presidente, a imprensa inteira divulgou, não é? Está aí o Marcos César Pontes, o ministro Marcos Pontes, que dá um show onde ele vai com uma cabeça de Brasil, não é uma cabeça apenas lá de astronauta, lá na Estação Espacial Internacional, é uma cabeça de Brasil. Não é? Você vê aí o ministro das Minas e Energia, o seu jeito sério, cristalino, está, na verdade, revolucionando a questão desse setor de petróleo, de gás, de energia no nosso país, sem fazer muito alarde. Está aí o ministro Sérgio Moro, que todos temem pela sua conduta, mas todos respeitam pela qualidade e pela sua experiência, né? Então, o presidente procurou fazer uma indicação de ministros que tivesse um cabedal de conhecimentos invejável e que, obviamente, fossem da confiança dele, né? Agora, eu diria de uma forma muito clara
que o presidente vai sim negociar com as bancadas, indicações, desde que sejam republicanas, e temos certeza que os líderes, os deputados, os senadores têm essa consciência de indicar nomes que possam, na verdade, orgulhar as suas indicações e também dar melhor otimização ao desempenho de cada um órgão desse. Então, a única mudança pequena que foi sair do varejo irresponsável para o atacado coerente, consciente e republicano. Senador, o calcanhar de Aquiles, então, no caso, seria a educação e a crise que o MEC enfrentou ao longo desses primeiros 100 dias aí de governo? Olha, eu diria que sim, até porque o presidente, num gesto até de respeito a sugestões que foram dadas lá pelo Olavo Carvalho, lá atrás, que por sinal foi um desastre, as indicações do Olavo Carvalho, com exceção do nosso chanceler, do ministro das Relações Exteriores, mas, infelizmente, não estou querendo julgar o mérito, até porque eu não sou educador, né? Mas o ministro da Educação, que recém deixou o cargo, nós vimos que ele não conseguiu avançar em nada na política de educação no país, nem na área universitária, nem no médio, absolutamente nada. Né? Alfabetização. Então, foi uma deficiência enorme. Além do que, foi tentar confronto com parlamentares, com a imprensa, enfim. Aliás, quando recebia estímulos, aí respondia às vezes de uma forma um pouco não muito republicana, e que não era bom para o governo, porque era o ministro do governo, né? E o outro, obviamente, eu estou até me cedendo, mas o ministro, o sociólogo, o professor, o acadêmico, sei lá, astrólogo, Olavo Carvalho, vocês se lembram muito bem, inclusive outro dia eu disse aqui numa reunião de liderança, que eu acho que houve um curto-circuito nos neurônios dele, porque ele, na verdade, atacou todo mundo de uma forma muito indevida. Acho que não precisava fazer aqueles ataques que ele fez, e, obviamente, que vocês da imprensa, quanto mais polêmicos os temas, mais é divulgado na opinião pública. E aí terminou sendo quem mora nos Estados Unidos, né, criando um problema para o governo, que hoje tenho certeza que já está sanado esse problema, né? Nós temos consciência do respeito do presidente Bolsonaro pelas pessoas, pelas amizades, etc. Mas tenho certeza também que ele não quer ninguém perto dele para atrapalhar o governo e o seu desempenho, porque ele quer o melhor para o Brasil, como todos nós queremos também. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Chico Rodrigues, o democrata de Roraima, vice-líder do governo no Senado. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou uma sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.